E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Beleza? Estamos iniciando mais uma aula aqui de números complexos. Só recordando aqui, lembrando de alguns conjuntos, tá? Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, né? Que é o conjunto para contagem, né? Conjunto formado com os elementos. Eu vou escrever aqui, tá? Conjunto N. E representado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Já que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Né? Então, veja só, pessoal. Esse conjunto dos números naturais, ele é muito restrito, né? Como nós estudamos o ano passado. Ele foi criado, ele veio surgindo para fazer exclusivamente contagem. Não mais do que isso. Aí, com o passar do tempo, surgem os números inteiros, né? Para registrar valores o quê? Negativos. Então, aqui nós temos, vou colocar aqui, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Pronto. O conjunto dos números inteiros já é um conjunto um pouco maior, né? Ele serve para fazer contagens negativa e positiva. Esse conjunto, observa o conjunto dos números naturais, pelo diagrama aqui, ó, dá para notar, né, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Com o passar do tempo, surge a necessidade de ter o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais, representado pela letra Q, é formado por elementos, tal que esses elementos sejam escritos na forma de fração. Beleza? Já que esses elementos vão ser escritos na forma de fração, o A ele vai pertencer aos inteiros e o B tem que ser diferente de 0. Então, A pertence a Z, A e B, né? Então, assim, A e B pertence a Z com deixa eu organizar aqui para ficar mais legalzinho para vocês. Com A e B. A e B pertencente a Z, com B diferente de 0, já que ele está no denominador. É isso? Pronto. Então, aqui nós temos esses conjuntos, que a princípio eu vou só organizar aqui, né? Porque eu aqui no teclado eu não tenho como colocar os símbolos. Então, eu vou colocar aqui na mão, tá, pessoal? Pertence e diferente. Pronto. Pertence a Z, aos inteiros. A e B tem que ser números inteiros. E B tem que ser um número inteiro diferente de 0. Porque senão contradiz a definição da fração da divisão, né? A gente não pode dividir um número por 0. Isso aí a matemática ainda não consegue determinar ou calcular. Bom, com o tempo surgem os números que não se encaixam em nenhum desses três conjuntos, que são os números irracionais. Ou, como muitos dizem, é o conjunto dos números
não racionais, tá? E fica a critério de vocês como vai chamar, né? Então, o conjunto dos números irracionais é formado pela letra I. E são aqueles números que não muito comum, né? O valor de π, o valor da raiz quadrada de 2, assim sucessivamente, né? Então, os números irracionais são os reais menos os racionais. Eu vou falar dos reais agora. Os reais nada mais é do que a junção de todos os conjuntos, é a união de todos os conjuntos, né? Então, os reais, na verdade, a princípio, ele foi criado para resolver todos os problemas da matemática. E aí, com o passar do tempo, percebeu-se que não tinha como resolver isso, né? Então, os reais nada mais é do que a união entre os racionais e irracionais. Pronto. Então, vai ser a união entre eles, certo? Beleza? Só lembrando. E aí, quando surge a necessidade de ter um número imaginário, né, como nós já vimos, é que entra a questão dos números complexos, né? Eu já falei na aula passada, beleza? Essa daqui é a forma algébrica, a gente já mostrou antes como é que trabalha a forma algébrica, tá certo? Pronto, então é isso. A princípio da aula de hoje é isso. A gente fez uma viagem um pouquinho sobre o assunto de conjuntos numéricos, pois assunto esse que nós já estudamos no primeiro ano e vocês já estudaram no ensino fundamental, né? Vamos fazer duas questões agora envolvendo a equação do segundo grau, tá? Uma atividadezinha básica aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero, utilizando a definição de unidade imaginária i ao quadrado igual a menos 1. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Professor, mas tem como a gente resolver usando a relação de Girard? Não, porque nesse caso aqui a raiz vai dar negativa, né? Tem, mas por enquanto não vamos utilizá-la, não vamos para a fórmula de Bhaskara, que vamos se sair bem, beleza? Então a gente vai ter que pensar aqui, ó, em dois números, cujo a soma é 2 e o produto é 5. Aí, como isso aqui vai ser números complexos, o resultado, porque eu vou entrar numa raiz negativa, vai ficar um pouco complexa a questão se você for pela relação de A. Então, usa a fórmula de Bhaskara, tranquilo. Ela é um pouco extensa, mas dá para vocês fazerem tranquilo, porque vocês já estudaram isso, então já sabem de qual é decorado. Bom, resolvendo, substituindo os valores na fórmula de Bhaskara, eu chego à conclusão que x é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2. Aí o que é que eu vou fazer agora? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que menos 16 pode ser escrito 16 vezes menos 1. Ora, sabendo que menos 1 é igual a i ao quadrado, que é o meu número imaginário, é o que a gente já definiu anteriormente, então eu vou ter 16i ao quadrado, podendo sim calcular essa raiz agora. E aí, como eu já sei, né, que 16i ao quadrado é menos 16, o que é que eu vou encontrar com isso? Que 2 mais ou menos 4i, porque a raiz quadrada de 16i ao quadrado é 4i. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de i ao quadrado é i. Coloco 2 em evidência. Quando eu coloco 2 em evidência, para poder cancelar, galera, ó, eu vou poder agora cancelar o 2 aqui de cima com o 2 aqui de baixo. Tá certo? Cuidado para não cancelar aqui direto, porque se você cancela esse camarada aqui, ó, vai dar errado a sua conta, né? Com certeza vai dar errado. Você tem que primeiro fatorar o 2 e o 4. Quando você fatorar 2 e 4, fatorar é o quê? Escrever esse número aqui todo
na forma de uma multiplicação, colocando o fator comum em evidência. Para quem não lembra, vou dar um exemplo aqui mais simples, mais básico. Vamos supor que eu tenho assim, ó, AX mais BX. Veja que tudo isso aí é uma multiplicação. Qual é a forma fatorada dessa expressão? Primeiro, qual é o fator que aparece nos dois termos? Lembra que eu tenho o primeiro termo AX e o segundo termo BX. E como AX é uma multiplicação e BX é uma multiplicação, eles podem ser escritos na forma de fatoração, né? Na forma de uma multiplicação generalizada. Então, quem aparece nos dois termos? O X. Então, o X é o fator comum em evidência. Quando eu boto o X em evidência, eu abro parênteses aqui e coloco o que sobra. Eu tiro o X do primeiro termo e tiro o X do segundo. Então, vai sobrar A mais B. Pronto, acabou-se. E aí eu tenho a forma fatorada, tá, dessa expressão. Certo? Então é isso. Então, fatorar uma expressão é escrever na forma de multiplicação. Então, quando eu escrevo na forma de multiplicação, eu chego a essa conclusão aqui, ó, e posso cancelar esses dois. O 2 de cima com o 2 de baixo. O que é que me sobra? 2 mais ou menos 2i. Consequentemente, as minhas raízes são essas dessa equação. É um número complexo, onde esse camarada daqui é a parte real do primeiro número e esse aqui é a parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Cuidado para não confundir, dá alho com bugalho. Parte real, você vai escrever assim, RE, parênteses, Z. Quem é a parte real desse número? A parte real desse número é 1. Pronto, só isso. A parte real do segundo número, eu vou botar aqui Z2, RE, aí Z2, esse 2 deveria ser subscrito, mas aqui eu não vou ter como colocar, certo? Então depois eu coloco. Vou botar W, pronto. No lugar de Z eu vou colocar um W, que é o segundo número complexo. Vai ser igual também. Aí onde é que vai mudar? Vai mudar a parte imaginária. Quem é a parte imaginária? Bom, parte imaginária. Imagem de Z é igual a quem? É igual a 2. Olha, não estou colocando 2i, só o 2. Parte imaginária do segundo resultado. Eu vou chamar aqui de W. Menos 2. Pronto, acabou. Então eu tenho que lembrar disso aqui, certo? Para não esquecer. Ó, eu vou cobrar isso aqui nas próximas atividades. E se você colocar o i porventura aqui, vai dar zebra para o seu lado. Vai estar errado. E para finalizar, obviamente, o conjunto solução, porque se trata de uma equação, então tem que ter a solução. A solução vai ser essas duas raízes, né? Então, 1 mais 2i e 1 menos 2i. Se eu substituir o x por um desses valores, a minha equação vai ser igual a 0. Beleza? Pronto. Tome suas anotações, faça seu fichamento no caderno e eu vou adiantar. Qualquer coisa vocês pausam aí o vídeo, tá? Anota tudo direitinho para não se perderem e vamos para a segunda questão. Segundo. Pessoal, a segunda questão é a mesma da primeira, não mudou nada, só mudou os valores, tá? Tem que trabalhar nos números complexos. Vai exercitar isso aí. Como vocês viram todo o processo já da primeira, dá pausa no vídeo agora, tenta resolver e depois continua o vídeo para ver se foi que você acertou, o que você errou. E aí é importante tirar as dúvidas.
as nossas aulas, tá ok? Então vamos lá. Substituindo na fórmula de Bhaskara os valores de A, B e C, acredito que todo mundo sabe quem é A, quem é B, quem é C, tá certo? Nós vamos encontrar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, pronto. Nós vamos encontrar 4 mais ou menos raiz quadrada de menos nós vamos encontrar aí, ó, 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 8 sobre 2, né? Fazendo o mesmo processo que a gente fez na questão anterior, colocando o menos 2, o menos 1 aqui, o menos 8 isolando, escrevendo na forma de produto, substituindo o menos 1 por i ao quadrado, eu vou ter 4 mais ou menos raiz quadrada de 8i. Lembrando que 8 não tem raiz exata, né? Mas eu posso sim, sem problema nenhum, dizer que a raiz quadrada de 8i ao quadrado é mais ou menos 2i vezes raiz de 2. Beleza? Pronto, essa vai ser a raiz quadrada. E aí eu faço de novo o mesmo processo, coloco o 2 em evidência. Quando eu coloco o 2 em evidência, eu posso cancelar o 2 aqui de cima com o 2 aqui de baixo sem problema nenhum. Porque tem pessoas que cancelam aqui, ó, esse camarada, e esquece do 4. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai colocar aqui no lugar desse 2 um 4. E aí errou a questão por falta de atenção, certo? Então, lembrar que a gente não pode cancelar aqui. Primeiro a gente vai fatorar para depois cancelar. E depois que a gente cancela, o que me resta 2 mais i raiz de 2 e 2 menos i raiz de 2. Joinha? Pronto. Então, portanto, conjunto de solução é essa daí. Tem que ter o conjunto de solução, a gente não pode esquecer, porque se trata de uma equação do segundo grau, beleza? Pessoal, por hoje é só. Fica a dica. Se cuidem, cuide dos seus familiares e até a próxima aula, se Deus quiser deixar e permitir.